paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Queridos, eu quero glorificar a Deus porque Ele tem sido bondoso comigo e uma vez mais me permite assumir uma tribuna para falar das suas grandezas através da sua poderosa palavra. Primeiramente, eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Eliabe Ventura, que já temos recebido com muito carinho, com muita alegria. Que Deus possa honrá-lo, o senhor, toda a sua casa, esse ministério. Louvar a Deus pela vida do presbítero Felipe, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã Cristina, que estão à frente dessa obra muito importante, cuidando de famílias, e também foram quem nos formulou o convite para nós estarmos aqui nessa noite, cultuando com os irmãos, adorando e recebendo da parte do nosso Deus. E também quero pedir aqui já perdão aos irmãos pelo horário. Eu não fiz um controle muito legal do tempo que eu chegaria aqui e por isso esse atraso, mas chegamos a tempo ainda para glorificarmos a Deus juntos e ainda receber da parte do nosso Deus, amém? Hoje, além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me faço acompanhado aqui do meu filho, evangelista Daniel Hassan, um exímio pregador da Palavra de Deus, dirigente da nossa congregação ali de Saquarema, e veio passar o final de semana conosco. Eu já aproveitei e agarrei ele para poder vir aqui cultuar também, amém? Meu amigo, grande pregador da palavra, evangelista, pastor Rogério Lopes, esse grande homem de Deus ali da nossa cidade de Mesquita, e que sempre que pode tem ido na nossa igreja nos abençoar com uma palavra direcionada da parte do nosso Deus. Deus abençoe, meu amigo, a sua vida e a sua casa. E Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos que adentraram por essas portas aqui nessa noite. Tenho certeza que Deus ele tem uma porção para alimentar a nossa alma, e também tenho a certeza que a nossa entrada aqui hoje é um propósito do nosso Deus. Que Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Hoje eu não me faço acompanhado da mulher mais linda do mundo, que é a minha esposa, a pastora Luciana Hassan, porque ela está trabalhando. Então eu saí de lá, deixei ela na loja trabalhando e tive que vir correndo para cá para poder cumprir o ministério do Senhor. Bem, mas eu trago um abraço dela para todos os irmãos. Queridos, para nós ganharmos tempo, abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, Lucas capítulo de número 7. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 11, para o bom entendimento daquilo que Deus quer falar conosco. Eu confesso que o texto que eu gostaria de ministrar aqui nessa noite não seria esse. Eu tinha todo um texto aqui apropriado dentro da minha lógica para esse tema, para esse momento de falarmos de família. Porém, não é aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Haja vista que ninguém veio aqui para ouvir o pregador, irmãos? Nós viemos aqui foi para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. E é melhor obedecermos do que sacrificar, amém? Então, você que já achou Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11, libera um glória para Jesus. Glória a Deus. Faça um gesto, oh Deus poderoso, aleluia, essa palavra, porque ela é poderosa, aleluia, para poder falar conosco. Lucas capítulo de número 7, observe se alguém sem Bíblia perto de você, vai até ele aí, até ela, dá uma carona para que todos nós possamos compartilhar aqui dessa porção bíblica. Ou então você pode acompanhar ali também na televisão. Segura só um pouquinho, quando eu der um ok, aí tu pode vir dentro do ritmo que eu estiver pregando, tá bom? Não sei, é dentro do ritmo que eu estiver pregando. Quando eu subir, tu sobe. Quando eu descer, tu continua lá em cima que eu subo depois, amém? Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11. Quem achou, diga eu sou crente. Eu sou crente. E quem não achou, diga eu também sou. Graças a Deus, glória a Deus. E quem não é, vai ser em nome de Jesus, amém? Lucas capítulo de número 7, versículo de número 11, diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia
uma grande multidão da cidade, e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando, tocou o esquife, ou tocou o caixão, e aqueles que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto se assentou e começou a falar. E o defunto se assentou e começou a falar. E o defunto se assentou e começou a falar. E o defunto se assentou e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Coloque a sua mão na sua cabeça e diga comigo: Senhor Espírito Santo, estou livre para ouvir a tua palavra. Alimenta a minha alma com esta palavra. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. E somente você que crê que essa palavra é poderosa para falar contigo, independente de pregador, libera um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sinta vontade para adorar a Deus por essa palavra, porque ela é poderosa, fiel e inerrante. Amém? Queridos, o texto que nós lemos aqui nessa noite é um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. Com certeza a maioria dos irmãos que estão presentes aqui já ouviram algumas ministrações acerca desse texto. Com certeza você, como um bom pregador da palavra ou conhecedor da Bíblia, talvez conheça esse texto aqui de cor e salteado, ou até mesmo já tenha falado sobre ele algumas vezes. Mas eu quero crer que a nossa entrada por essas portas aqui nessa noite não foi em vão, porque eu entendo que todo o tempo que nós estamos aqui, o Senhor está falando conosco, nos orientando e nos direcionando, para que nós possamos tomar posse de todas as promessas que Ele nos tem feito. No texto que nós acabamos de ler agora, nós vamos ver Jesus, juntamente com seus discípulos, a sua comitiva de evangelização, percorrendo algumas cidades, aldeias e cidadelas e anunciando acerca do reino de Deus. É bem verdade que a fama de Jesus está indo longe. As pessoas queriam conhecer quem era esse Jesus que por onde passava o cego enxergava, o paralítico andava, o mudo falava, o surdo ouvia, e por isso uma multidão de pessoas iam ter com Jesus. As pessoas estão falando de Jesus na Judéia, na Galileia, em todas as terras circunvizinhas, e aonde Jesus chegava, ou por onde Jesus passava, uma multidão de pessoas vinham ter com Jesus, uma multidão de pessoas esperançosas, uma multidão de pessoas que estavam acreditando que na presença do Senhor a história delas mudaria, uma multidão de pessoas que se alegravam na presença do Mestre. Imagina comigo que se de repente aqui nessa noite, assim como Jesus fazia por onde ele passava, Jesus resolvesse levantar um paralítico de uma cadeira de roda, como nós nos alegraríamos. A nossa alegria seria tanta que talvez esse culto viraria uma mini vigília. Aleluia! Não íamos querer ir à nossa casa, iríamos nos alegrar. E é mais ou menos isso que está acontecendo ali. As pessoas estão saindo das suas casas com esperança, dizendo: na presença dele eu poderei receber o meu milagre. Glória a Deus! Alguém que ainda não recebeu e está vendo alguém que está recebendo, está se alegrando também, dizendo: ainda não chegou a minha hora, mas se chegou a hora do meu irmão, a minha hora vai chegar. Glória também. a Deus! É mais ou menos esse
clima que está envolvendo as pessoas que estavam ali ao lado de Jesus, e eles estão caminhando em uma missão, e estão agora chegando na cidade de Naim. Porém, Lucas, com muita propriedade no texto, ele vai começar a citar agora uma multidão totalmente diferenciada da multidão do versículo 11, porque a multidão do versículo 11 era a multidão de Jesus, era a multidão que Jesus estava à frente dela, era a multidão daquele que é a vida, é o pão da vida, é o dono da vida, glória a Deus, Deus, aleluia, vida e vida com eternidade para aquele que crê e for conduzido por essa palavra. Porém, a multidão do versículo 12 já não é a multidão da vida, a multidão do versículo 12 é a multidão da morte, a multidão que está acompanhando o cortejo fúnebre de um menino daquela cidade que havia perdido a sua vida. Se na multidão do versículo 11 as pessoas estavam se alegrando com milagres, com a palavra, com a presença de Jesus, a multidão do versículo 12 não se alegra, pelo contrário, a multidão do versículo 12 chora, a multidão do versículo 12 pranteia, a multidão do versículo 12 é uma multidão que está abalada diante de irreparável perda, a perda da vida daquele menino. Se a multidão do versículo 11, como eu disse anteriormente, era a multidão dos esperançosos, uma multidão que saía de casa com esperança, a multidão do versículo 12 era a multidão dos desesperançosos, porque enquanto há vida há esperança. Glória a Deus, e a multidão do versículo 12 não é a multidão da vida, a multidão do versículo 12 é a multidão da morte, a multidão que está chorando, a multidão que está desesperada diante da perda deste menino que se foi tão jovem. E Lucas vai começar aqui nos dar alguns sinais, ou algumas revelações, ou algumas orientações daquilo que Deus poderia falar conosco aqui num culto como esse, na noite desse dia, porque Lucas poderia somente, meu pastor, falar que era uma mãe que estava indo enterrar o seu filho, ou poderia somente falar do menino que Jesus chegou e ressuscitou, porque afinal de contas o ponto ápice dessa mensagem aqui nós já conhecemos, é Jesus ressuscitando o menino que estava morto. Só que Lucas, ele vai nos fazer entender algumas coisas até que chegue o momento desse grande milagre, até o momento ápice daquilo que Jesus ele quer operar. E a primeira coisa que eu vou aprender aqui com o evangelista Lucas é que ele não vai citar somente uma mãe que perdeu o filho, ou somente um filho que morreu, ou somente um menino que havia sido morto e de repente ressuscitou. Não, Lucas faz questão de citar aqui que esta mãe que está indo enterrar o seu filho era uma mulher viúva. Não é por acaso que Lucas vai citar a viuvez dessa mulher aqui, pastor Rogério, porque quando Lucas está citando a viuvez dessa mulher, ele está querendo nos mostrar como estava a situação familiar desta casa, como estava a situação familiar desta mulher. Haja vista que o tempo desta mulher era um tempo totalmente diferenciado do nosso tempo, porque se no nosso tempo, graças a Deus por isso, uma mulher pode ter um crescimento perante a sociedade, perante o ministério, de repente na sua vida empresarial ou até mesmo numa vida política, no tempo desta mulher não era desta forma, porque no tempo desta mulher aqui, uma mulher para nada mais servia a não ser cuidar da sua casa e dar filhos para o seu esposo. Uma mulher não tinha representatividade perante a sociedade. É por isso que todas as vezes que nós ouvirmos falar de uma contagem na Bíblia, nunca vai ser citada mulheres, sempre vão ser
necessitar dos homens. Lá na saída do Egito, 600 mil homens. Primeira multiplicação de pães e peixes, 5 mil homens. Segunda, 4 mil homens. Por quê, pastor? Porque o que representava uma família perante a sociedade não era a mulher. Graças a Deus que mudou, graças a Deus por isso. Só que nesta época aqui não era dessa forma. Era o homem que representava perante a sociedade. Eu vou dar um outro dado aqui para você. Uma mulher também não era reconhecida diante do sacerdócio da época se não fosse representada por um homem da sua casa. Um exemplo: mulher alguma poderia ir até o templo sacrificar se não estivesse representada por um homem da sua casa. É por isso que Ana e Penina iam até Siló sacrificar. Por quê? Porque estavam acompanhadas do seu esposo. Você não começou a entender, mas eu vou liberar para você começar a pegar e entender a revelação. Quando Lucas está falando da viuvez desta mulher aqui, ele está querendo nos mostrar a situação familiar que ela estava enfrentando, porque a morte havia levado seu marido, o marido que representava aquela casa perante a sociedade, perante o sacerdócio daquela época. Quando a Bíblia fala sobre a viuvez dessa mulher, está falando que ela perdeu a representatividade familiar com a morte daquele homem, com a morte do seu esposo. Só que algo ainda vai alegrar o coração desta mulher, é que aquele homem que morreu, ele vai deixar a sua prole, ele vai deixar um filho homem, filho este que quando crescer vai voltar a representar aquela casa de novo. E é justamente no menino que ela está colocando as suas esperanças. Ela está olhando para o menino crescendo e está alimentando na sua alma, dizendo: um dia a minha casa vai voltar a ser respeitada de novo. Um dia a minha casa vai voltar a ter representatividade de novo. Ela está vendo o menino crescer, e com o crescimento do menino cresce a esperança, cresce a expectativa. Eu já creio que ela começa a fazer projetos para o futuro da família. Eu já creio que ela começa a fazer projetos para o futuro daquela casa. Ela já está projetando, já está acreditando. Só que infelizmente a mesma morte que levou o pai vai bater de novo na porta daquela casa, e agora vai levar o seu único filho. É por isso que Lucas está citando a viuvez desta mulher aqui, porque se não bastasse ela ter perdido o marido, agora ela vai perder o seu filho também. O que Lucas está querendo dizer é que as esperanças daquela casa haviam sido findadas com a morte daquele menino. Se ainda existia expectativa ou esperança, agora já não existe mais. Vai acontecer agora um grande movimento dentro da cidade de Naim. A consternação vai começar a tomar conta do coração dos moradores daquela cidade. Não sou eu que estou inventando, a Bíblia diz que uma multidão foram consternar com ela, uma multidão foi tocada pelo momento de dor que essa mãe está enfrentando. Parece que eu estou vendo a casa dela lotada, pessoas para o lado de fora da casa, meu pastor, e de repente no meio da multidão alguém vai se levantar e vai dizer: não é possível, perdeu o marido, agora perde o filho também. Parece que eu vejo alguém olhando e dizendo: deve ser maldição, perdeu o marido e perde o filho agora. Parece que eu estou vendo um santarrão ou uma santarrona, daquelas que acham que tudo é pecado, que crente não pode passar por luta porque é pecado, não pode passar por prova porque é pecado, não pode passar por dificuldade porque é pecado, não pode passar por escassez que é pecado. Parece que eu estou vendo alguém olhando e dizendo: deve estar em pecado, perdeu o esposo, agora vai perder o filho também. Parece que eu estou vendo alguém olhando e dizendo:
jeito, é família destruída, é vergonha familiar para a sociedade, mas parece que eu vejo Jesus vindo lá do outro lado da família dela. Isso daqui não é, aleluia, isso não é coincidência não, é projeto de Deus, porque justamente naquele dia Jesus resolveu passar lá pela cidade de Naim. Não sei se tu começou a entender. Tem alguém que está olhando e está dizendo já era, e Jesus está vindo e está dizendo eu estou chegando. Alguém está olhando e está dizendo acabou. Jesus está vindo, está dizendo é apenas o começo de uma exaltação para a tua casa. Alguém está olhando e está dizendo é vergonha, e Jesus já está chegando e está dizendo no lugar da tua vergonha eu tenho dupla honra, porque a última palavra na tua casa ainda vai ser de Jesus. Glória a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, eu estou sentindo a graça do Senhor aqui. Oh meu Deus, alguém está olhando e está dizendo acabou. Só que eu vim lá do Rio de Janeiro, até cheguei atrasado, mas não perdi a revelação e vim aqui dizer para alguém que está precisando ouvir: acalma a tua alma, porque o mesmo Jesus que passou lá é o mesmo Jesus que está passando aqui hoje. Glória a Deus. Aleluia. Oh meu Deus, a mulher está arrebentada, pastor Rogério, está no fundo do poço, mas ela vai ter que arrumar força onde não tem agora. Vai ter que se colocar de pé, presbítero Felipe, para poder cumprir o seu último papel de mãe. Porque mãe, que é mãe de verdade, pastor Iape, vai com o filho até o final. Ainda que alguém está dizendo já morreu, ela continua do lado. Ainda que alguém está dizendo não tem mais jeito, ela vai com o filho até o final. Parece que o chão sumiu debaixo dos pés dela, parece que o céu desceu sobre a cabeça dela. É o pior momento da história dessa mulher aqui. Só que ela vai arrumar força de onde não tinha, vai se levantar em meio à dor, no dia do luto, e vai dizer: eu tenho que continuar, eu vou com meu filho até o final. Aquela mulher vai sair de casa, eu estou sentindo a presença dela aqui. A multidão está acompanhando ela, mas tem momentos, irmãos, que tu pode ter uma multidão do teu lado, mas não vai preencher, não vai trazer o sentimento de que talvez você não esteja só diante daquela luta, ainda que tenha alguém batendo no ombro e dizendo: estou aqui. A dor que está na alma dela é irreparável. A dor que está na alma dela é uma dor que ninguém, somente quem já perdeu, tem mais ou menos a compreensão do que ela está passando. Ela está arrebentada, campeão, mas ela continua caminhando, e ela está olhando o menino pela última vez. Cada passo que ela dá em direção ao cemitério é um passo a menos naquela caminhada, que ela vai ver o seu menino pela última vez. Nenhum cemitério de judeu fica do lado de dentro da cidade, todo cemitério fica do lado de fora. Por quê, pastor? Porque assim morreu dentro, coloca do lado de fora. Tem alguém que está levando o menino para fora porque morreu, e ela está caminhando cada passo, chorosa, desesperada diante daquilo. Alguém está levando o seu sonho
embora. Alguém está levando seus projetos familiares para poder enterrar. Alguém está levando seus sonhos de família para poder colocar dentro de uma sepultura. Mas ela está ali, ela continua, ela vai caminhando. E aí, meu irmão, tem algo que vai chamar a minha atenção, porque na porta da cidade ela vai ter um encontro com Jesus Cristo. E eu já posso dizer, baseado na palavra, que o encontro com Jesus muda a história, o encontro com Jesus muda o rumo, o encontro com Jesus muda a sentença, o encontro com Jesus, ele pode mudar, ele pode mover, e ele pode fazer coisas extraordinárias na porta da cidade. Ela vai ter um encontro histórico, ela vai ter um encontro épico com Jesus, e é ali que Jesus vai mudar a história dela. Eu não quero, irmãos, aqui de repente ser indelicado, não, mas eu gostaria, por gentileza, que você olhasse para essa pessoa que está do teu lado e dissesse com fé para ela: fica tranquila, ou fique tranquilo, porque Jesus está vindo a teu encontro. Diga: oh meu Deus, só tem uma irmã aí que está pegando. Eu já comecei a sentir uma brasa de Deus aqui nesse altar. Eu estou dentro de uma assembleia, eu estou assembleando também, e aqui eu sei que tem fogo. Eu vim aqui nessa noite debaixo de uma revelação, dizer para você: acalma a tua alma aí, porque nesses dias de aflição você não estará sozinho. Jesus está vindo a teu encontro. Ela vai ter um encontro com Jesus. E aonde foi o encontro, pastor? Na porta, Aleluia, da cidade. glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo esse texto aqui algum tempo atrás, e quando eu cheguei nesse ponto, na porta, parece que os meus olhos ficaram na porta. Mas eu tentava passar da porta, mas tem vezes que Jesus fecha a porta. E parece que eu olhei e falei assim: essa porta está fechada, não é possível. Eu estou tentando passar da porta, mas não tem aquele negócio que parece um imã que te atrai. E eu comecei a dizer dentro de mim: pregador é curioso, né, irmãos? E eu falei assim: Jesus está querendo falar alguma coisa nessa porta aqui. Eu creio que porque pregador encontra mensagem em tudo. Já viu isso já, irmão? Meu filho da irmã, eu encontro mensagem em lugares que você nem imagina, em situações diárias. Eu encontro mensagem, irmãos. E pregador, ele faz uma mensagem de tudo que acontece. Glória a Deus. E eu olhei e falei assim: tem mensagem nessa porta aqui. Glória a Deus. Jesus quer falar alguma coisa com a igreja através dessa porta. E aí, irmãos, eu fui para dentro da Bíblia, eu fui para dentro da teologia, eu fui para dentro da história, e aí eu consegui achar um argumento muito propício para que eu pudesse usar aqui nessa porta. Porque na porta da cidade, você lembra que eu disse aqui no meio da mensagem que não tem cemitério do lado de dentro, cemitério é do lado de fora? Ou seja, se morreu dentro, tem que colocar do lado de fora, porque esse é o padrão. Morreu dentro, coloca do lado de fora. Esses são os modus operantes. Morreu dentro, coloca do lado de fora. Mas primeiro, parece que eu vejo Jesus na porta dizendo: não é porque está morto que vai colocar para fora, porque eu tenho poder de restaurar, eu tenho poder de ressuscitar. Glória! Mas deixa eu pular, deixa eu correr aqui para mim não perder a linha daquilo que o Senhor está falando comigo. E dentro da história, eu sei que muita gente aqui sabe disso, que na porta das cidades ficava o juiz da última sentença. Ou seja, morreu dentro, passados os dias de luto, os dias de cerimônia,
coloca para fora. E quando passava na porta, esse juiz da última sentença, ele atestava a morte, ou a veracidade da morte. É como se fosse um atestado de óbito hoje. Primeiro se pega um laudo, leva para o cartório, e ali se atesta a morte através de um lado de um profissional. Quando passava na porta, alguém ia atestar a morte, veracidade, ou seja, se saiu morto, nunca mais volta. Porque morto não consegue retornar, só retorna se estiver vivo. Aqui não entra morto, aqui só sai morto, aqui só entra vivo. Aí eu falei, eu vou pregar sobre isso. Eu vou pregar sobre o juiz da última sentença, ou da sentença que foi revogada por Jesus. Eu falei, é sobre isso que eu vou pregar, que a última palavra não é do homem, a última palavra não é do Espírito, a última palavra vai ser de Jesus, que Jesus muda a sentença, que Jesus... Eu tenho certeza que ia dar certo esse negócio aqui. Só que, como eu disse, não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. E eu não sei se você crê, mas Jesus ainda fala com o crente que ora pela madrugada. Eu estava orando numa madrugada e o Espírito Santo começou a falar comigo dessa porta aqui. E ele me deu pelo menos 5 conotações de porta. Eu não vou falar as 5 porque senão a hora não vai dar. Mas uma das conotações de porta que mais me chamou a atenção é que porta é local de limite, ou seja, aqui tem uma porta, dessa porta para lá existe um outro ambiente, dessa porta para cá existe um outro ambiente. Por quê, pastor? Porque esta porta está fazendo limite entre este ambiente e o outro ambiente, ou seja, porta fala de limite. E quando eu estava orando de madrugada, Jesus falou ao meu coração, porque a minha indagação era: Senhor, a filha de Jairo, o Senhor ressuscitou dentro da casa, Lázaro, o Senhor ressuscitou dentro do cemitério, e porque esse menino o Senhor ressuscitou na porta? Aí o Espírito Santo falou na minha alma e disse: Bruno, porta fala de limite, Bruno, e eu sou Deus que conheço o limite daquele que está necessitado. Eu sou Deus que sei o limite de cada um, e é por isso que nessa noite Deus te trouxe aqui para afirmar dentro da tua alma e dizer para você ficar tranquilo que Ele conhece a tua estrutura, Ele sabe do teu limite, Ele sabe até onde você aguenta. Eu estou pregando para uma mãe que está no limite e está dizendo: Deus, não estou aguentando mais. Eu estou pregando para uma esposa que está no limite, para um pai que está no limite, para um ministério que está no limite. Aí Jesus nessa noite libera uma palavra e te diz: ainda que tu esteja no limite, você está de pé ainda, e eu te socorro no teu limite. Glória a Deus! Vira para esse irmão que está do teu lado e diga: é no teu limite Para frente. que o poder de Deus vai se manifestar. Glória a Deus! Levará. Aleluia! De repente você entrou aqui no limite. Meu Deus! Estou pregando para alguém que entrou no limite. Estou pregando para alguém que está vendo as coisas indo de mal a pior. Eu estou pregando para alguém que já orou, já fez propósito, Meu Deus! já consagrou, mas parece que nada vai acontecer. E as forças estão se esvaindo. Porque aqui não tem super-homem, não. Você pode ter uma fé inabalável, mas você é ser humano. E como ser humano você chora. Como ser humano, às vezes, você fica desesperançoso. E é para você que eu vim pregar aqui nessa noite. Eu vim dizer: acalma teu coração. Porque ainda que tu chegou no limite, Deus não chegou no limite. Glória a Deus! E vai ser no teu limite que você vai ver o poder de Deus se aperfeiçoando. Glória a O Deus! apóstolo Paulo diz: quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Mas quando eu estou fraco, Oh, eu vejo o poder de Deus se glória a aperfeiçoando. Deus! Na minha fraqueza eu vejo o poder de Deus se aperfeiçoando. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui.
Mas Jesus veio te socorrer. Aleluia. Está fraca, mas Jesus veio te socorrer. Glória a Deus. É difícil, mas o socorro de Deus chegou para a tua vida. Se tu crê nisso, levanta a tua mão e dá o maior glória. Glória a Deus. Glória, glória. Jesus vai chegar no limite para mudar a história. Aleluia. Jesus vai chegar no limite para poder mostrar o sobrenatural. Eu tenho um conselho para você, como ser humano, como um homem que há 20 anos e alguns meses serve a Cristo. Se tu tem força para fazer, faça. Se tu tem disposição para ir, vai. Se tu tem coragem para lutar, lute. Mas e se não tem? Dobra o joelho, porque tem socorro chegando. Glória a Deus. Porque aquilo que é para você fazer, é você que vai ter que fazer. Só tem uma coisa que ninguém pode fazer por você: aquilo que é para você fazer. Porque aquilo que é para você fazer, ninguém pode fazer, nem Deus pode fazer por você. Mas se Deus vê que tu fez a tua parte, Ele te diz: fica tranquilo, porque da minha sei fazer o mundo bem. Só tem uma irmã ali que está está no limite, mas ainda está acreditando. Está no limite, mas ainda está dando bom testemunho. Está no limite, mas ainda não negou a fé. Está no limite, mas ainda continua honrando o ministério. Está no limite, mas ainda continua honrando a família. Está no limite, mas ainda continua honrando os propósitos. Então, Deus hoje, Ele aquece a minha alma e Ele diz: Bruno, pode liberar com fé, porque hoje eu vou começar a mudar a história de algumas famílias que estão sendo representadas aqui. Pensa que não dá mais. É que Jesus chega para poder mostrar que é Ele que cumpre todas as promessas. Uma coisa eu aprendi ao longo da minha caminhada, ouvindo alguém dizer que o mesmo que dá a missão é o mesmo que dá a condição. Ou seja, o mesmo que dá a missão é o mesmo que dá a condição. Nada daquilo que tu está passando é em vão. É uma missão de Deus. E é Deus que vai te dar a condição de você sair dessa missão de cabeça. Glória a Deus. Mas só não aguenta assim. Porque se não fosse para tu aguentar, Deus teria dado para outro. Tem coisas que alguém não aguenta que o outro aguenta. Tem coisas que eu não suporto que o pastor Rogério suporta. Tem coisas que o pastor Rogério suporta que o evangelista Daniel suporta. E assim sucessivamente. Tem coisas que uma irmã suporta e outra não suporta. Porque nós temos estruturas diferenciadas. E eu não estou falando de estrutura óssea, eu estou falando de estrutura emocional, eu estou falando de estrutura espiritual. Cada um tem a sua estrutura. Ou seja, Deus só te dá aquilo que Ele sabe que você tem condições de suportar. Deus só te dá aquilo que Ele sabe que você tem condições de vencer. Deus não vai mandar ninguém para o matadouro para ser envergonhado. Deus até permite, de repente, alguém como Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado dentro de uma fornalha. Mas o mesmo Deus que deixa ser lançado é o mesmo Deus que pula junto para poder proteger. O Deus que nós servimos é até o Deus que permite alguém jogar um tal de Daniel dentro de cova com leões. Mas o mesmo Deus que permite alguém jogar é o mesmo Deus que pula na frente enquanto Daniel está dormindo. Ele está dizendo: aqui você não toca, nesse aqui você não pega, porque sou eu aquele. Levanta logo essa tua mão para dar um glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nada daquilo que nós passamos em vão. Tudo aquilo que nós passamos há um propósito a ser revelado. Aleluia. De repente você está desesperado porque o propósito ainda não se revelou. De repente você está triste porque o propósito ainda não se revelou. E eu vou te dizer mais: sempre o que Deus traz é maior do que aquilo que você pede. Não, só tem um irmão ali que está pegando. Meu Deus, aleluia. Sempre o que Deus traz é maior do que aquilo que você pede. Glória a Deus. Você lembra quando eu citei aquilo? Lázaro, João capítulo de número 11. Lázaro está enfermo. Marta e Maria mandam os mensageiros ir até Jesus. E o recado do mensageiro para Jesus é: o teu amigo, a quem tu ama, está enfermo. E Marta e Maria pediu para a gente vir aqui chamar o Senhor, para o Senhor poder ir lá fazer o que, irmãos?
Está enfermo? Ir lá fazer o quê? Ir lá fazer o quê? Jesus foi. Por quê? Porque Jesus não queria curar. Jesus queria ressuscitar. Glória a Deus. Não, você não pegou esse nome. Meu Deus. O Aleluia. que é cura? É o que Jesus está fazendo toda hora. E ressuscitar vai ser o primeiro do Novo Testamento. Gostando. Vira para esse irmão que está do outro lado dele. Às vezes ele não vem porque o propósito é maior. Ele me abandonou. Não. Ele vai se revelar na hora certa. E na hora certa ele vai revelar o propósito. Aí você vai parar e vai dizer: valeu a pena tudo que eu passei. Você crê nessa verdade e libera glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu consigo terminar essa mensagem aqui diante de Deus. Eu tenho muita revelação dentro desse texto. Eu não, Deus, o Espírito Santo tem muita revelação através da vida desse humilde servo aqui nesse texto aqui. Só que dentro de tudo isso que eu já posso ver Deus agir aqui na vida de alguém, dentro de tudo aquilo que eu estou vendo aqui, irmãos, com responsabilidade pastoral. Porque de repente você está me olhando para pregando aqui e está achando que eu sou um pastor, um pregador itinerante. Eu sou pastor de igreja, pela misericórdia. Pela misericórdia eu cuido de vidas, eu cuido de famílias. Pela misericórdia eu sou um homem que estou dentro da obra, minha família está dentro da igreja, está buscando. Nós temos uma família, pela misericórdia de Deus, dentro da nossa cidade, que somos exemplo. Então eu não estou aqui como um pregador, eu estou aqui hoje com uma responsabilidade pastoral. E dentro daquilo que eu estou vendo Deus, o Espírito Santo de Deus mover aqui, eu posso com toda certeza dizer para você: fica tranquila, porque a tua família é projeto de Deus. De repente você está dizendo: pastor, mas eu já fiz de tudo e eu não estou vendo nada acontecer, eu vou abandonar. E Deus está dizendo: não abandona, porque eu vou intervir a qualquer momento, e tu verás que valeu a pena todas as lágrimas, todas as orações, todos os jejuns que você apresentou diante do meu altar. De repente você está me vendo pregar hoje aqui, irmãos, e está dizendo assim: esse moço aí deve ser filho de pregador, de pastor. Não sei se você viu meu sobrenome no cartaz, ou de repente quando foi anunciado aqui, Bruno Hassan. O Hassan aqui descende do meu pai. O meu pai é palestino, meu pai é muçulmano, meu pai não crê em Jesus. Eu não sou filho de pastor, eu não fui criado na igreja. Não, ele deve ser filho de uma mulher de oração. Hoje sim. Mas a minha mãe durante 28 a 29 anos serviu no espiritismo. Com 14 anos de idade eu conheci as drogas, pastor. Com 19 eu era um dos assaltantes de banco mais perigosos do estado do Rio de Janeiro. O Marcinho VP, que algumas pessoas aqui conhecem, o comandante do Comando Vermelho, escreveu um livro há 4 anos atrás. E na página 147 ele conta um pouco da minha história, quem eu era e quem eu sou. E ele termina dizendo: pastor Bruno Hassan é um exemplo a ser seguido. Não, você não está entendendo. Quem está pregando para você aqui é um homem que há 20 anos e alguns meses atrás andava com 10, 15 homens armados de fuzil, fazendo a segurança dele lá no Complexo do Alemão, lá na favela da Vila Kennedy. As pessoas olhavam para esse homem e diziam: não presta, não vale nada, vai morrer, não vai longe. Só que para vergonha do diabo, um dia a minha esposa levantou a mão e aceitou a Jesus como Glória a Deus. Você não está entendendo, eu vou melhorar. Um dia minha esposa levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador. E para complicar o trabalho do diabo, Jesus olhou para ela e disse: mulher, persevera, porque aquele homem vai ser teu pastor e vai ser pregador da palavra. E eu vou levar ele pelos 4 cantos, mostrando que eu sou Deus que faço. Mas você não pegou. A mulher acreditou no negócio. Meu Deus, aleluia. Sabe o que ela fez, pastor? Ela começou a buscar. E quanto mais ela buscava, pior eu ficava. Quanto mais ela orava, mais poder o diabo me dava. Quanto mais
ela intercedia, pior a situação ficava. E aí é nessa hora que o diabo diz assim: será que vale a pena? É nessa hora que alguém que não entende o propósito chega do teu lado e diz: está sofrendo assim por quê? Larga de ser boba. As pessoas iam até ele e diziam assim: ele vai morrer, e você vai acabar morrendo com ele. Ela dizia: Deus disse que ele vai ser pregador. Não, você não pegou, senão tinha dado. Meu Deus, aleluia. Não vai longe não, ele está jurado. Irmão, deixa eu falar um negócio aqui. Eu não sei se tu tem fé para isso. Olha para cá. Eu tinha 8 mandatos de prisão, pastor. Aqui meu filho aqui, tem 24 ou 25, eu sou... 24. Eu confundo, só lembro da data do aniversário da minha esposa para não arrumar problema. Vou dar um conselho para o irmão: não esquece não, irmão, que senão um rolo danado. Olha para cá. As pessoas olhavam e diziam assim: não tem jeito, vai morrer. E pior eu ficava. Aí um dia, irmão, cheguei em casa. Era a madrugada toda na favela. E de manhã cedo eu chegava em casa, o dia amanhecendo. Quando eu chego em casa, pastor, eu só não sabia dessa. Quando eu chego no sofá, Deus me fez lembrar aqui agora. Quando eu olho no sofá, pastor, tinha um terno azul marinho, numa capa, em cima do sofá assim. Eu olhei e falei assim: meu Deus, que negócio é esse? Daqui a pouco a mulher veio. Minha esposa sempre foi exemplar, irmão. Sempre. Pense numa mulher exemplar. Veio. E eu falei para ela assim: o que é isso aqui? Ela falou assim: um terno. Eu falei assim: eu estou vendo que é um terno. Só que para que é esse terno? Ela falou assim: para você. Aí eu pensei até que ela estava me agorando, irmão. Ela comprou o terno para poder botar no meu enterro. Eu falei: você está me agorando? Ela disse assim: não. Deus disse que tu vai ser pastor. Eu não gostava de crente não, tá? Deus disse que tu vai ser pregador. Eu falei: tu tá maluca? Ela disse: tu pode até pensar, mas queira você ou não, um dia tu vai ter que entrar dentro desse